eu praticamente nasci aqui nessa região, né? Aqui na Getúlio Vargas. Eu vim morar aqui com 6 meses. E a casa que eu morava, ela dava os fundos aqui pro Arroio Dilúvio, para Ipiranga, né? Então eu tenho algumas lembranças assim bem antigas de fatos que eu vi aqui no dilúvio, como uma pescaria, uma grande pescaria, que as pessoas vinham de carro, paravam atrás da minha casa e vinham pescar no Arroio Dilúvio, né? Foi uma quantidade de peixes assim bastante atípica. Isso é uma memória bastante antiga. Bom, eu trabalho com ecologia de água já faz uns 35 anos. Nunca diretamente com o Arroio Dilúvio, mas na bacia do Guaíba eu já desenvolvi uma série de trabalhos. Estamos trabalhando inclusive num contrato com a FEPAM para mineração de areia no Lago Guaíba. Mas desde o ano passado eu estou envolvido aqui com a administração do Instituto de Meio Ambiente da PUC. E nós iniciamos um projeto para monitoramento da qualidade de água no dilúvio. Além de eu morar em Porto Alegre, né, sou natural daqui, nós temos também a questão de passagem, né? Então sempre transita por aqui e tem várias pessoas que fazem questionamentos sobre o dilúvio, né? A mídia também nos pergunta e acabamos fazendo um trabalho junto aos acadêmicos da PUC. Nós temos a Miraserra tem um convênio com a PUC, na biologia, e nós acabamos por fazer um levantamento da avifauna no dilúvio. Na realidade, o Arroio Dilúvio é importante para a cidade toda, né, em si, né? Então, com a coordenação da unidade de conservação, no momento que a gente preserva essa região, preserva esse parque, como unidade de conservação, automaticamente está preservando também já o Arroio Dilúvio, né? Tem mais de 50, digamos, nascentes aqui dentro, né? E todas elas correm para dentro da barragem e da barragem vai direto para o Arroio Dilúvio. Eu conheço esse arroio desde que eu vim a Porto Alegre quando eu tinha 18 anos. Então já tem mais de 30 anos que eu conheço a cidade, principalmente essa área do Arroio Dilúvio. A situação mudou, mas ela mudou para pior. Apesar dos investimentos caros que a Prefeitura de Porto Alegre fez, especialmente durante o governo Fortunati. Então a maior parte do dilúvio, desde a cabeceira, é formado por efluentes humanos, de esgoto líquido e esses efluentes líquidos também transportam lixo produzido por humanos, né? Bom, o dilúvio é um problema muito grande. Para resolver isso, teria que se praticamente fazer um conjunto muito grande de obras de escavação em uma grande quantidade de ruas, separando completamente o que é a rede mista da rede pluvial. Gerar uma rede pluvial nova, talvez aproveitando a mista, interceptando as irrigações clandestinas de esgoto cloacal e deslocando esse esgoto para tratamento. É muita obra, é muito dinheiro envolvido. Então as coisas não estão acontecendo, né? Porque não tem dinheiro, né? A própria fusão do DEP, de parte do DEP com o DEMAI, é um problema muito sério, né? Então, Porto Alegre era a única cidade que tinha um departamento de esgotos pluviais. Por quê? Porque a questão da drenagem em Porto Alegre é uma questão muito séria. Até que essas duas estruturas consigam trabalhar em harmonia, mesmo que a engrenagem comece a funcionar como tem que funcionar, a Porto Alegre está perdendo muito, né? Porque toda aquela a atividade diária que existia no DEMAI, no DEP, ela se perdeu quando foi para o DEMAI. Então tem que fazer tudo de novo. O DEMAI trabalha com esgoto sanitário, esgoto cloacal, que é uma atividade completamente diferente do esgoto pluvial, né? Então esse tipo de arranjo, ele até segue uma lógica, mas na prática não é assim. Então ele é um canal que poderia funcionar bem. Ele está funcionando mal porque ele está com pouquíssima manutenção. Praticamente só se faz uma dragagem muito
com métodos ainda meio ultrapassados. Teria que ter dragas especializadas, né? Mini dragas especializadas que pudessem fazer. Eu não estou dizendo que o serviço não tire o sedimento, porque o sedimento vem muito, mas é como enxugar gelo também. Como não há uma capacidade de se controlar a bacia, a movimentação de terra na bacia e lixo, e aí tem N razões, né? Uma é o descaso de todo mundo, se ele faz uma obra, não contém a parte de sedimento, seja obra pública ou privada, sempre tem uma obra, tem rios de lama que vão pelas ruas e vão acabar onde? No dilúvio. Eu diria que a maior parte das pessoas, no fundo, sabe que quando está jogando esgoto in natura ou quando está jogando lixo no corpo d'água, sabe que é errado. Uma pessoa que não sabe o que vai comer de noite, ela não está preocupada com o futuro do meio ambiente. Ela está preocupada simplesmente em ter o que comer, o que ela vai fazer amanhã, se vai ter comida para o filho. Então é muito difícil para uma pessoa de baixíssima renda tu conseguir vender uma ideia assim de salve o mundo, salve o dilúvio. Existe ainda a função ecológica, né, e nós devíamos até recuperar, melhorar essa função, arborizar mais, deixar mais espaço para que os animais não tenham que conviver toda hora com barulho, como está aqui, né? Ter mais sombreamento, como no caso eu estou no sol, lamentavelmente óculos escuros, né, que eu não consigo ficar sem os óculos no sol, e ter mais vegetação. E as pessoas deveriam parar de ver isso aqui, então, como um lugar para despejo. Né? E também começar a fazer ligação, né? Fazer toda aquela tarefa de casa que tem que ser feita para não vir parar aqui no dilúvio, como agora, 20 e poucos dias, teve uma nova mortalidade de peixes. Bom, eu moro aqui há quase 6 meses. Aí tive essa pequena ideia aí de enfeitar um pouco esse ambiente. E acabei juntando coisinhas que acabaram criando interesse em algumas pessoas. Acabei vendendo. Então hoje, graças a Deus, tem algumas coisinhas aí que interessam muitas pessoas e eu acabo vendendo. Olha, o que eu posso te dizer? Vamos dizer assim, ó. Pra mim é como se eu estivesse numa casa comum, uma casa normal. O dilúvio, na realidade, não me interfere em nada. A única coisa que me entristece um pouco é só... Esses dias aí deu um monte de peixe morto aí. Então, ele é bonito. Quando a gente anda de ônibus ali na Avenida Ipiranga, a gente consegue olhar e ver beleza no dilúvio. Então, a gente tem que resgatar isso. Por outro lado, as autoridades não estão fazendo o que tem que fazer. Tem que desassorear, tem que fazer saneamento básico nas vilas, né? Tem que trabalhar a questão do lixo muito forte, que não está sendo visto há muitos anos, né? Então colocam entulho, colocam sofá. Por quê? Porque o Porto Alegre não tem um sistema de coleta desse tipo de material. Basta tirar as pessoas do entorno. Afastando a humanidade, toda a natureza se renova e volta ao seu estado primitivo. O ser humano, infelizmente, é um dos maiores parasitas do planeta. E onde coloca suas propriedades, a natureza fenece. Não é para tapar, que nem São Paulo, tapar e fazer mais umas pistas, né, para botar ônibus, porque aí sim nós vamos matar realmente o que tem, né, da parte hídrica, da parte de ar e daqueles animais que convivem e interagem nesse pequeno ecossistema. E nunca, de fato, se modificou a situação de poluição, que é o maior problema que nós encontramos no dilúvio, é poluição. Água imprópria para qualquer animal. Né? O arroio de dilúvio no passado, havia cardumes de peixes e aves aquáticas que se aproveitavam desse manancial de água. Hoje tu não vê mais isso. Essa ecobarreira não é o ideal, né? Não, sabe, uma cidade tem uma ecobarreira meio... Mas ela funciona, porque muita coisa está deixando de ir para o Guaíba e, consequentemente, ir para o mar, porque está parando ali. Enquanto isso, o DMLU não precisa fazer uma campanha de separação de lixo, porque tem aquilo lá. Então, é uma ação assim, meia complicada.
esse, para sacar todo o lixo. Quando esse subir esse aqui, tem a maleta aqui, subir aqui, depois sacar todo o lixo. Para a bolsa, tem uma bolsa, esse aqui. Todo o lixo passa aqui. Depois tem uma bus passa aqui. E não sei se tu conhece para reciclar. Sim. Quando uma bus passa aqui, saca todo o lixo. A fuida tem para reciclar. E tu acha que o dilúvio tem jeito? Tem jeito. Tudo tem jeito nessa vida, né? Se a gente for ver a Europa, né, que despoluiu a maioria dos seus grandes rios, a gente vê que é perfeitamente possível aqui. E aqui é uma escala muito menor do que foi feita em países da Europa. Então, acredito sim. Sim, sempre tem. Não há nenhum óbice do ponto de vista de engenharia e arquitetura, né? Tudo é ter as pessoas e outras áreas sociais. Né? O Brasil tem tecnologia para tudo, né? Mas há uma luz no fim do túnel. Porto Alegre tem conseguido fazer algumas obras, né? A Orla do Guaíba, por exemplo. Só que lá é uma obra, digamos assim, mais, não vou dizer que não é no sentido ruim, é mais cosmético porque tem menos problemas. E esse arroio, ele pode ser recuperado facilmente, bastando que as políticas públicas não só operem no sentido de resolver paliativamente alguns problemas, mas que os previna, né? Com campanhas, junta todos os moradores no entorno do dilúvio, para que não derramem seu lixo líquido e doméstico diretamente no dilúvio. Existe coleta na nossa cidade para isso? Claro, claro. Esse negócio de o arroio está morto. Olha, o arroio nunca está morto, tá? Nunca o negócio morre. É uma questão, como a água tem fluxo, ela também leva, né? É uma questão de realmente se engajar e ter uma política pública eficiente, né, e eficaz que realmente dê conta da microbacia, porque isso aqui é uma microbacia. Temos que deixar esse lugar mais bonito, né? Grama cortadinha, né, de preferência, botar vegetação nativa. Vamos aproveitar isso, a cidade tem isso, imagina quantas cidades grandes, metrópoles, tem essa oportunidade de ter essas aves. Ó, passou agora um socó. Ter essa oportunidade de conviver com os animais no meio do trânsito. Os coitados estão tentando ainda nos dar uma luz, né? Olha, gente, nós estamos aqui, vamos compartilhar o ambiente, vamos viver juntos, né? Então a gente acredita que na PUC que a gente possa contribuir com isso, para ajudar a prefeitura a tomar uma decisão, para melhorar um pouquinho, mas vai melhorar um pouquinho. E daqui a pouco, mais 10 anos, melhora um pouquinho, e mais 20 anos melhora um pouquinho, e daqui a mais de 50 anos talvez seja alguma coisa razoável. Qual é o meu dilúvio? O meu dilúvio é um dilúvio limpo, né, mas de forma consciente, ou seja, a gente tem consciência aqui no IPH, na Federal do Rio Grande do Sul, que isso não é uma questão do canal em si, é uma questão territorial, né? E, então a gestão do território tem que ser bem feita, né? Isso inclui o território ocupado legalmente e aquele que é ocupado por um problema social, né? Que tem um impacto deletério muito grande, mas que tem que ser atacado, né? O meu dilúvio é esse aí. Provavelmente, nos próximos 20 ou 30 anos de vida que eu tenho, não vai mudar muita coisa, né? O dilúvio que eu quero para o futuro, claro, um dilúvio sem lixo e com uma qualidade de água que permita a balneabilidade. Eu espero totalmente despoluído e com os animais podendo conviver conosco em paz, sem gente pisoteando, passando por cima. Ter um corredor, vou resumir, ter um corredor de biodiversidade no dilúvio. Essa acho que resume tudo, é um corredor de biodiversidade aqui. O dilúvio é o símbolo do fracasso da administração pública desse município. Um símbolo aberto, é um símbolo do fracasso da humanidade de Porto Alegre, que não respeita os seus mananciais de água. A gente bebe essa água. Então toda essa
matéria putrefata, contaminada, se espalha pela região. E vocês bem sabem, né, que esse material em decomposição, ele atrai uma série de vetores, né, e esses vetores transmitem doenças retiradas desse material em decomposição. A população de Porto Alegre, infelizmente, fecha os olhos. Eu acho que o trabalho de vocês é muito importante. O meu dilúvio seria o ideal, um dilúvio limpo, bem preservado, né? Esse dilúvio aqui é de quem? Fala pra mim. Da cidade? Correto. Então, se esse aqui é da cidade, a cidade é grande. Cidade sendo grande, eu acho que o meu dilúvio não é tão poluído assim, não. O meu dilúvio é lindo. Meu dilúvio é o pôr do sol. Meu dilúvio é a beleza das pessoas em Porto Alegre, o carinho que as pessoas têm por mim. Eu acho que o meu dilúvio é esse. Então eu não posso contar que isso daí se chama dilúvio. Isso daí na realidade é um pouco da sujeira do povo, do meio ambiente.